É uma alegria começarmos nessa manhã uma nova série cujo tema é gratidão. A gente vai falar um pouco sobre a importância de uma vida grata e o que a gratidão tem a ver com a nossa relação com Deus, tem a ver com a nossa experiência de fé com o Senhor, o quanto essa gratidão pode fazer toda a diferença na nossa vida. O quanto um coração grato pode, de fato, mudar a nossa história por completo. Antes de começar, antes de entrar no tema de hoje, do assunto de hoje, eu quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Por isso, peço que você curve a sua cabeça, que você feche os seus olhos, que você concentre o seu coração em tudo aquilo que nós já cantamos, nesse clima gostoso de adoração a Deus, de gratidão ao Senhor pelo seu grande amor, pela sua paz que foi derramada no nosso coração, por tudo isso que esse Deus tão amoroso, esse Deus de amor, tem colocado sobre nossa vida. Pai querido, é isso que te agradecemos, Pai. É isso que fazemos nessa manhã aqui. Colocar o nosso coração diante do Senhor, curvado, prostrado diante da Tua glória e da Tua majestade. E desejoso, Pai, muito além do que te adorar com a nossa boca, com as nossas palavras, com a nossa canção, mas adorarmos ao Senhor do fundo do nosso coração, te adorarmos em espírito, te adorarmos em verdade, te adorarmos, Senhor, com tudo aquilo que somos. Nos ensina, Senhor, nessa manhã, o caminho de um coração grato ao Senhor, de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou sobre a felicidade e sobre a gratidão. Nossa oração, Pai, é que o Teu Santo Espírito fale aos nossos ouvidos, fale aos nossos corações, penetre a nossa vida em todas as suas dimensões e que saiamos daqui, Pai, com o nosso espírito renovado no Senhor. Que saiamos daqui com o coração ainda mais cheio de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abra os nossos olhos para que enxerguemos a nossa felicidade em Ti em todas as circunstâncias da vida. Em nome de Jesus. Amém. O tema sobre o qual quero conversar com vocês nessa manhã é a felicidade segundo Jesus. O que o Senhor Jesus nos ensina sobre felicidade? Como todo grande mestre da antiguidade, como todo grande pensador, como todo grande formador de opinião, felicidade é um dos assuntos a ser abordado por alguém que chega até nós e pretende nos ensinar sobre a vida. Todos os grandes filósofos da antiguidade tinham uma palavra acerca da felicidade. Todas as escolas filosóficas dos gregos, por exemplo, tinham seus conceitos de felicidade e davam os passos para uma vida feliz. E são diversas as opiniões, diversas as tendências sobre o que significa ser feliz, como atingir felicidade. A mesma coisa no nosso mundo contemporâneo, onde da filosofia e do pensamento nós somos a felicidade que vem da propaganda e do marketing, vem do mercado, vem da economia, vem do nosso sistema econômico, onde a felicidade reside aonde? A felicidade reside em possuir coisas. Felicidade reside em ter dinheiro para comprar determinados itens, para comprar determinadas coisas. Felicidade, por exemplo, é você ter condições financeiras suficientes para fazer aquele cruzeiro tão esperado, para fazer aquela viagem de final de ano tão gostosa. Aquele momento eu sou feliz. O ano inteiro eu não sou feliz, porque eu estou trabalhando que nem um camelo para juntar dinheiro para ser feliz por alguns dias no final do ano, quando estou dentro do navio, zarpando do Porto de Santos e curtindo a vida numa boa. Depois eu volto à infelicidade. A infelicidade da minha rotina, a infelicidade do meu trabalho, a infelicidade das estradas, do trânsito, a infelicidade da nossa economia, a infelicidade pela nossa conjuntura atual, a infelicidade por tantas e tantas coisas que estão ao redor de nós, acabam entrando para dentro de nós e nos fazendo pessoas onde nos perguntamos periodicamente: quando é que eu vou ser feliz? Quando é que eu vou alcançar a felicidade? Quando é que eu vou chegar ao ponto, à medida que eu entendo ser felicidade para mim? Esse é um dos conflitos do ser humano no nosso tempo, a busca pela felicidade. Nós queremos ser felizes e queremos nos realizar e atingir felicidade. Nós vivemos em busca dessa felicidade. Isso é que nos constitui, inclusive, como seres humanos. Nós fazemos o que fazemos porque queremos ser felizes. Ou seja, ninguém nasce nesse mundo com o projeto de vida de ser infeliz.
Infelicidade é uma circunstância, infelicidade é porque não atingimos os nossos planos, as nossas metas, ou porque nos vemos em um curso onde não vai ser possível atingir as minhas metas e os meus sonhos de felicidade. Diante desse quadro, que não é tão positivo assim, ou seja, uma busca constante pela felicidade, mas que dificilmente vai ser atingida pelos padrões de felicidade que este mundo coloca para nós, precisa se fazer ouvir de novo o que Jesus tem a nos ensinar sobre felicidade. E uma das palavras, não de Jesus, mas do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, 16 a 18, ele escreveu assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. Não é alegrem-se quando as circunstâncias forem favoráveis. Não é alegrem-se quando vocês atingirem os seus objetivos pessoais. Não é alegrem-se quando vocês conseguirem comprar aquele negócio que vocês querem. Não é alegrem-se quando você conseguir fazer a viagem dos seus sonhos. Não é alegre só quando você conseguir comprar a casa tão esperada. Não. Alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Busquem Deus continuamente. E deem graças. Agradeçam a Deus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Interessante o quanto a alegria e a felicidade se relacionam com a oração e a gratidão nesse texto. O quanto a alegria e a satisfação, ou seja, o meu coração alegre, o meu coração feliz, o quanto ele se relaciona com o orar sempre, continuamente, e o dar graças, independente das circunstâncias. Agradecermos a Deus independente das circunstâncias, agradecermos a Deus independente do que temos ou o que não temos, o que conseguimos já realizar, o que ainda não conseguimos realizar, agradecer a Deus, ter um coração grato independente das circunstâncias. Esse é um grande segredo que o Evangelho mostra para nós. Esse é um grande segredo que a sabedoria bíblica traz para nós. O segredo de uma gratidão, a gratidão que precede a felicidade. A gratidão que sempre vem antes da felicidade. Onde nós costumamos inverter isso, não é verdade? Nós costumamos ser gratos a Deus quando recebemos dele algo que nos faz feliz ou que nos alegra o coração. Daí é fácil lembrar de agradecer a Deus. Quando recebemos de Deus uma resposta de oração, quando recebemos de Deus resposta a um pedido que fazemos a Ele, quando recebemos de alguém um presente, quando recebemos algo, então fica mais fácil sermos gratos. Só que o Evangelho e toda a sabedoria bíblica, na verdade, inverte isso e coloca a gratidão em primeiro lugar. E quando a gente pensa em por que devemos ser gratos, quais os motivos que temos de gratidão? Por que agradecer no meio de adversidades? Por que ser grato por aquilo que nem sempre é o momento que eu gostaria de estar vivendo? Por que ser grato se eu não consigo atingir determinados objetivos na minha vida? Por que ser grato quando Deus não me responde determinadas orações e pedido que faço a Ele? Por que ser grato? Uma frase que eu vi quando eu era adolescente do Dr. Shedd e que me marcou profundamente, nunca mais esqueci essa frase dele. Numa pregação ele disse o seguinte, que quem agradece faz um louvor a Deus e que quem reclama faz um louvor ao diabo. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Quem agradece, louva a Deus. Quem reclama, louva ao diabo. Simples, né? Simples, né? Dá para colar na sua geladeira lá essa frase? Dá para a gente pensar nela todos os dias e em todos os momentos? Pois é, a gratidão é o segredo dessa felicidade dentro da sabedoria bíblica. E Jesus, é claro, nos falou bastante sobre felicidade, nos falou bastante sobre gratidão, e eu quero refletir com vocês um pouco sobre algumas passagens do Sermão do Monte. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 5,
nós vamos ler alguns textos do Sermão do Monte e vamos falar um pouco sobre essa felicidade segundo Jesus. Começando com o capítulo 5, versículo 3 até 12, onde o cenário é Jesus vendo as multidões, sobe ao monte, se assenta, seus discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados, mais do que felizes, transbordantes em felicidade, são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados, muito mais do que qualquer felicidade passageira, mas aqueles que receberão a felicidade plena e eterna são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados, mais do que felizes, são os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, encontrou a verdadeira e plena felicidade. Encontrou a felicidade inabalável. Encontrou a felicidade que estará com ele por toda a eternidade, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é uma palavra muito conhecida de Jesus, as chamadas bem-aventuranças. Inclusive, cantamos uma música hoje cujo tema é bem-aventurado. A ideia de bem-aventurado qual que é? Bem-aventurado é a palavra grega makarios, que significa mais do que feliz. É uma felicidade que transcende os nossos conceitos naturais de felicidade, onde a nossa felicidade ela é abaixo da bem-aventurança. Por quê? Porque a nossa felicidade é sempre uma felicidade circunstancial. É uma felicidade que depende de fatores internos e externos. Essa é a nossa felicidade, como a conhecemos, como a construímos e como a buscamos. É uma felicidade que depende de fatores que estão exteriores a mim, ou seja, depende das minhas circunstâncias, depende do meu momento de vida, depende da situação da minha família, depende da situação do meu emprego, depende da situação econômica do meu país, depende de uma série de fatores, mas também depende dos fatores internos, depende de como eu me sinto naquele dia, depende de como os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas decepções, as minhas mágoas, depende de como tudo isso está funcionando aqui dentro de mim. Então, dependendo disso, sou feliz ou não sou feliz. A bem-aventurança vai além de tudo isso. Ela passa por cima de tudo isso. A bem-aventurança é aquela que não depende nem das circunstâncias externas, muito menos internas. A bem-aventurança é a felicidade na sua plenitude. É a felicidade inabalável. É a felicidade eterna, que ninguém e nem nada pode tirar de você. Essa é a felicidade que muitos, ou também, até mesmo a maioria dos seres humanos jamais conheceu. Porque simplesmente ou não deram ouvidos para as palavras de Jesus e o convite que ele fez ao seu reino, ou simplesmente porque ouviram as palavras de Jesus, ouviram o seu convite ao seu reino, mas nunca deram atenção de fato a construir uma vida de acordo com os valores e os ideais de Cristo. É por isso que nunca encontraram a felicidade como Jesus a anunciou e colocou à nossa disposição. Quando a gente olha esse texto, uma primeira verdade que nós encontramos nele é que ele nos fala de uma felicidade improvável. Uma felicidade totalmente improvável aos nossos olhos, aos nossos padrões, aos nossos valores.
Por que improvável? Você já parou para pensar quais as circunstâncias em que Jesus fala de bem-aventurado? Quais as circunstâncias em que Jesus fala sobre felicidade plena? Quem são os que receberam essa tão famosa e esperada e desejada e até utópica felicidade plena? Nas palavras de Jesus, são os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, os puros de coração, os insultados. Quer dizer, esses encontraram felicidade plena. Por quê? Porque eles descobriram que a felicidade não está em circunstâncias favoráveis. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis para encontrar felicidade. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis para ser feliz. Eu não preciso. E é isso que Jesus quer mostrar na sua palavra. As bem-aventuranças, ao longo de toda a tradição interpretativa delas na história da igreja, foram, na maior parte das vezes, entendidas como regras para se ser feliz. Então significa que eu tenho que me tornar pobre de espírito. Eu tenho que me tornar um dos que choram. Eu tenho que me tornar humilde. Eu tenho que me tornar misericordioso. Mas na realidade, não é exatamente desse jeito. A palavra de Jesus não está nessa situação, mas a palavra de Jesus sobre felicidade está no lugar em que essas pessoas estão. E o lugar que essas pessoas estão é onde? É no reino de Deus. Onde muitos dos que ouviam Jesus já eram pobres de espírito, já eram pessoas que choravam por causa da sua condição, já eram pessoas pobres, escravizadas e humilhadas pelo império que as dominava. Já eram pessoas que clamavam por justiça contra os abusos, tanto da política quanto da religião do seu tempo. Já eram pessoas dessa forma. Assim como aqueles que ouviam Jesus eram pessoas que não eram nada humildes, mas que ao entrarem para o reino de Deus, descobriram na humildade um valor de Cristo e por isso se tornam humildes. Essas características são niveladores e mostram que a felicidade não está em adquirir essas características, mas a felicidade está em, apesar dessas características, me tornar uma pessoa plenamente feliz por causa do reinado de Deus sobre mim. Pode ser que hoje, e esse é um caso muito próprio nosso, nós não tenhamos descoberto ainda o que é ser humildes como Jesus foi. Nós não estamos, e isso é o que eu espero de todos nós, caminhando em direção a essa humildade. Não é essa humildade que nós estamos buscando por causa de Cristo? Pois é. A felicidade depende de eu atingir essa humildade? Não. A felicidade está na minha convicção de que eu vivo sob o reinado de Deus. E o meu caminho a essa humildade, ao exemplo de Cristo, é onde eu já estou encontrando felicidade plena. Onde a cada dia eu me torno mais semelhante a Jesus. E a cada dia, a cada decisão, a cada passo em direção a Cristo que eu dou, eu descubro cada vez mais essa felicidade plena. Cada vez mais que o meu eu diminui e Cristo cresce em mim, eu vou descobrindo um passo além nessa felicidade. Logo, gente, a felicidade não é o lugar aonde nós vamos chegar. A felicidade não está aonde nós conseguiremos ou não chegar. A felicidade reside exatamente na nossa caminhada com Cristo, onde essas características, essas circunstâncias nada favoráveis, de sermos pessoas que nos tornamos de orgulhosos a humildes, pessoas que eram praticantes da injustiça e agora se transformaram em pessoas que são perseguidas por causa da justiça. Pessoas que antes estavam desviadas dos compromissos com a sociedade. Por quê? Porque só queria saber de si mesmo. Mas agora o que é? É alguém que se tornou um pacificador. É alguém que tem fome e sede de justiça. Alguém que antes vivia sempre numa boa, tranquilo, com tapinhas nas costas. Pessoa que sempre era elogiada pelas coisas que fazia, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, pelas suas qualidades, pelas suas virtudes. E de repente, por causa de Cristo, essa pessoa se torna uma pessoa insultada. Uma pessoa injustiçada. Circunstâncias nada favoráveis aos nossos olhos humanos.
Mas nós descobrimos uma felicidade além dessas circunstâncias. Nós descobrimos uma felicidade que não está nas circunstâncias, mas uma felicidade que está onde? Está no reino de Deus. Uma felicidade que está no reino de Deus, que agora governa sobre nós. E isso é estar no reino de Deus. Estar no reino de Deus não é chegar a um lugar ou estar em um local, mas termos uma vida dominada por Cristo, governada por Cristo, dirigida por Cristo. Ter a consciência de que é Deus quem dirige a minha vida é o que se torna para mim a fonte de toda a felicidade. Ter a certeza de que Deus é o Senhor da minha história e eu estou aprendendo a abrir mão dos meus projetos pessoais e egoístas, dos meus sonhos mesquinhos e narcisistas. Eu estou aprendendo com Ele a abrir mão de tudo aquilo em que me apego por causa do meu eu, por causa do meu ego, para entregar para Cristo e deixar que Ele conduza a minha história. Isso é felicidade. Aquele que vive sob o reinado de Cristo é aquele que descobriu a felicidade exatamente aí. Descobriu a felicidade em abrir mão de si e tomar para si a realidade de que não há nada mais valoroso, de que não há nada mais importante, de que não existe sonho, de que não existe projeto, de que não existe planos mais sublimes do que viver uma vida sob o reinado de Cristo Jesus. Não existe absolutamente nada com que eu possa sonhar que se compare ao que significa receber da palavra: teu é o meu reino. Teu é o meu reino. O que nós podemos correr atrás nessa vida que se compare a ouvir da boca do próprio Deus: eu te dou o meu reino. Governe junto comigo. Viva junto comigo. Passe a eternidade toda junto comigo. Desfrute de um relacionamento íntimo comigo. Desfrute de tudo aquilo que eu fiz por amor a você. Tudo isso é teu, tudo isso eu te dou, tudo isso eu te entrego. Abrir mão disso para correr atrás dos nossos sonhos é exatamente o oposto da felicidade segundo Jesus. A felicidade segundo Jesus, então, precisa ser descoberta no reinado de Jesus, sobre nós, sobre a nossa vida. Por isso, a felicidade de quem está sob o reinado de Cristo é uma felicidade incondicional. É plena e transborda. Mas lembra sempre da relação dessas palavras. Felicidade incondicional para quem está sob o reinado de Cristo. Porque tem, às vezes, passagens onde Jesus dá uma condicional para a felicidade. João capítulo 13 é um exemplo disso. João capítulo 13, Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, dar ali para os seus discípulos uma lição prática sobre a sua humildade e sobre a humildade que deveria reger a vida dos seus discípulos. Então, ali, em João 13, eles estão em uma casa, perto do jantar, onde Jesus vai ali se curvar, pegar uma toalha, uma bacia, se ajoelhar aos pés dos seus discípulos e com aquela água da bacia, ele começa a lavar os pés de cada um deles e enxugar os pés deles com as toalhas. E aí os discípulos começam a ficar incomodados com aquela situação, porque eles sabiam que o certo deveria ser o oposto. O certo deveria ser ele, o mestre, ter os seus pés lavados por aqueles que estão abaixo dele. Ele entende, os discípulos entendem, tanto que há um protesto de Pedro: o Senhor lavar os meus pés, mas de jeito nenhum o Senhor vai lavar meus pés. E aí Jesus chega para Pedro e diz o seguinte: olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não pode ter parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não está na mesma visão, no mesmo caminhar que eu estou. Eu preciso lavar os teus pés, Pedro. Aí o Pedro, exagerado, chega e fala: não, então me lava inteiro, então me dá um banho de cabeça toda. Não, Pedro, são só os seus pés que eu preciso lavar. E ali Jesus lava os pés dos seus discípulos, e aí aquela cena silenciosa, você imagina essa cena de Jesus, o Filho de Deus, ali ajoelhado, com os joelhos no chão, prostrado ali aos pés das suas criaturas, lavando os pés de cada um deles, e aquela cena silenciosa, aquele silêncio desconfortável toma conta do lugar, o que é que está acontecendo? E aí chega Jesus, ao lavar os pés de todos eles, senta no seu lugar de novo, olha para cada um deles e pergunta o seguinte: vocês entenderam o que eu fiz por vocês? Vocês entenderam o que eu lhes fiz?
Vocês entenderam que eu estou aqui entre vocês e eu sou o mestre aqui. E eu sou o Senhor aqui. Porém, eu abri mão de ser o Senhor e o mestre e lavei os pés de vocês, para dizer claramente que aqui entre vocês eu estou como quem serve e não como quem é ou que espera ser servido. E aí ele diz a condicional para os discípulos: olha, vocês viram o que eu lhes fiz. Agora, vocês serão felizes se fizerem como eu lhes fiz. Eu espero que agora vocês lavem os pés uns dos outros. E aqui então a felicidade é condicional. Em que sentido? Eu preciso aprender a viver sob o reinado de Cristo. E quem aprendeu a viver sob o reinado de Cristo é aquele que já entendeu a sua posição no corpo de Cristo. Quem aprendeu a viver sob o reinado de Cristo é aquele que já entendeu que eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para me curvar e servir. Eu estou aqui para considerar o outro superior a mim mesmo. Eu estou aqui para cuidar não só dos meus interesses, mas fundamentalmente dos interesses dos outros. Eu estou aqui como um instrumento desse mesmo Cristo que veio até nós como servo e deu a sua vida em resgate nosso. Deu a sua vida porque queria nos prestar o serviço de morrer a nossa morte para que vivêssemos a sua vida. Aquele que vive, portanto, sob o reinado de Cristo é que encontrou, então, uma felicidade que agora não tem mais condições. Porque se curvar e lavar os pés uns dos outros já se tornou para ele algo natural. Já é parte de quem eu sou. Não é simplesmente uma ação simbólica. Servir alguém, ajudar alguém, buscar os interesses dos outros antes dos meus interesses pessoais, querer a felicidade do outro antes de querer a minha própria felicidade, esse tipo de coisa já se transformou em algo completamente natural para mim. Eu já busco os interesses dos outros, a felicidade dos outros, eu já busco que o outro seja exaltado e eu humilhado, eu já busco isso com naturalidade, porque isso é viver sob o reinado de Cristo. Viver sob o reinado de Cristo é seguir o seu exemplo, é imitar a sua ação, é imitar a sua conduta, é estar no mundo como Cristo esteve no mundo, a serviço e não para ser servido. Aí nós encontramos felicidade. Isso aqui é um jeito muito simples de você medir isso e de você fazer a prova desse negócio. Quem de fato nasceu de novo, e quem de fato vive sob o governo de Cristo, essa pessoa sabe, quando ela faz algo em serviço para alguém, o quanto o seu coração transborda de alegria. Essa pessoa sabe de que quando ela abre mão de si para alguém, o seu coração se torna pleno de alegria imediatamente. O que é isso? Isso é Cristo em nós. Isso é Cristo, é a felicidade de Cristo no nosso coração. É experimentar ser bem-aventurado. Experimentar uma felicidade que transcende circunstâncias. Onde a felicidade estaria em receber algo, a felicidade está em oferecer algo, em dar algo, sem esperar ter nada em troca. É exatamente o que Jesus fez por nós. É exatamente o caminho que Ele nos aponta. Ou seja, não é nada teórico, não é nada conceitual, muito pelo contrário, é um modo de se viver. É uma maneira de atuar nesse mundo. É uma maneira de nos relacionarmos com os outros. E isso vale, é claro, para todos os nossos relacionamentos. Buscar os interesses dos outros. Buscar primeiro a felicidade dos outros do que a si próprio. Sabe aquela história de que eu não vou buscar a felicidade de ninguém, porque é quem que vai buscar a minha felicidade? Sabe esse tipo de pensamento? Não, eu tenho que cuidar das minhas coisas, porque se eu não cuidar das minhas coisas, quem é que vai cuidar para mim? Esse é o tipo de pensamento de quem não conheceu o reinado de Cristo, de quem não vive sob o reinado de Cristo. Quem vive sob o reinado de Cristo faz exatamente o que é improvável. Eu vou encontrar felicidade abrindo mão do que eu tenho. Eu vou encontrar felicidade deixando de ser quem eu queria ser para que o outro seja no meu lugar. Eu vou encontrar felicidade em repetir as palavras, por exemplo, como a de João Batista. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Convém que ele cresça e que eu diminua.
Eu não estou nem um pouco afim de chegar no lugar dele. Não estou nem um pouco afim de atingir o patamar dele, nem um pouco. Eu sei muito bem qual é a minha condição e eu sou plenamente feliz assim. Eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele, e eu estou muito feliz assim. Porque esse é o espírito de felicidade no reino de Deus, de quem vive de fato sob o reinado do Senhor Jesus. Um segundo aspecto que eu quero pensar com vocês no Sermão do Monte, indo um pouco além do versículo 12, até onde fomos, é que há uma relação entre a felicidade e o louvor. Para pensar que a palavra introdutória de Jesus no Sermão do Monte é justamente a felicidade. Tudo o que vem depois é a construção de uma vida dentro desses parâmetros de felicidade, onde aquilo que ele vai nos ensinar a seguir é justamente uma felicidade na relação com o louvor. A felicidade está numa vida que ganhou um novo sentido sob o reinado de Jesus. Que novo sentido? No nosso antigo sentido, nós queremos o louvor. Nós queremos o reconhecimento. Nós queremos os tapinhas nas costas. Nós queremos os elogios. Nós queremos as curtidas de Facebook com as nossas postagens de frases, etc. e tal. Nós queremos essas coisas. Essa é a nossa antiga forma de viver. Nós estamos atrás do reconhecimento. Ele vai falar isso mais para frente depois, quando ele vai falar dos hipócritas que dão ofertas, que fazem boas ações, esperando o quê? O reconhecimento das pessoas. Eu chego e faço boas ações, faço boas obras, para quê? Para ser reconhecido pelas pessoas, para ser louvado pelas minhas boas ações, para que todo mundo olhe para mim e fale: nossa, como ele é bom, olha como ele é bonzinho, olha como ele é caridoso, olha que ser humano exemplar. Essa é a tremenda falsa humildade que rege o nosso coração narcisista. Nós queremos parecer humildes, onde na realidade tudo que a gente quer é o louvor para nós mesmos. Nós vestimos uma máscara de humildade para sermos vistos pelos outros e reconhecidos como exemplos de humildade. A verdadeira humildade está naquilo que Jesus falou, uma vida que foi transformada, uma vida que ganhou um novo sentido. E aí, qual é o processo disso? A palavra dele diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que esse texto diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Ok. Essa é a palavra de Jesus para nós. Faz duas afirmações sobre os seus discípulos. Uma, vocês são o sal da terra. 2, vocês são a luz do mundo. O sal tem a propriedade de conservação e o destaque do sabor de cada alimento que você faz numa mistura. Essa é a ideia da propriedade de conservação do sal e que cada um tenha o seu próprio sabor. Se você coloca sal numa salada, você vai sentir o gosto do tomate, do pepino, e assim por diante. Se você come uma colher de sal, qual é a sensação? Horrorosa, não é isso? O sal colocado no mundo, ele destaca o valor de algo que não é dele. Ele destaca o sabor, ele dá valor ao alimento, a outros itens, e não a ele próprio. Porque ele próprio não tem gosto, ele próprio tem um gosto horroroso. Mas quando ele é colocado no mundo, ele faz com que outros tenham o seu sabor, as suas propriedades, não só conservadas, mas destacadas. É por isso que vocês são o sal da terra. Eu envio vocês para o mundo não para que vocês sejam autossuficientes, não para que vocês sejam os senhores deste mundo, mas que a sua presença no mundo seja uma presença onde cada qual, a vida de que você tocar, tenha o seu valor, tenha o seu sabor, tenha o seu sentido de ser destacado, além de preservado. A mesma coisa a luz do mundo. Os seus discípulos se tornam luz do mundo, justamente por causa do reinado de Cristo sobre eles, onde eu não posso esconder a luz.
Alguém que acende uma luz não coloca ela debaixo da cama, coloca no lugar apropriado para que se ilumine. Da mesma forma que uma cidade edificada, ela vai ter, inevitavelmente, a visibilidade, por causa da sua luz. Ninguém acende uma lâmpada e coloca num lugar inapropriado, mas permite que a luz cumpra a sua função. E qual é a sua função? Iluminar. Iluminar quem? A si própria? Iluminar os outros. Eu ilumino os outros. Eu faço com que aquilo que está no escuro se torne visível. Eu não trago a luz, eu não trago a evidência para mim mesmo. Eu não chego em um quarto decorado com diversos quadros belos e assim por diante, entro no quarto, acendo a luz e fico olhando para a luz. O que eu quero enxergar naquele quarto não é a luz. Eu quero enxergar todas aquelas belas coisas que aquela luz torna visível, que ela ilumina. Ele nos faz dessa forma. Ele nos faz assim, sal e luz, na intenção de que nós estamos nesse mundo para servir os outros. E só fazemos isso sob o seu reinado, sob o seu governo. E qual é o resultado disso? O resultado disso é um louvor. E o louvor não é nem para o sal e nem para a luz. O louvor é para aquele que disse, você é sal e você é luz. O louvor é para aquele que disse e para aquele que te fez sal da terra e luz do mundo. É assim que ele fala: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem e deem o louvor para quem? Ao Pai de vocês que está nos céus. O louvor não é para nós. E a felicidade nossa está exatamente aí. Nós abrimos mão das nossas recompensas. Nós abrimos mão dos reconhecimentos. Nós abrimos mão dos tapinhas nas costas. Porque descobrimos que a nossa verdadeira felicidade está em Deus ser glorificado através daquilo que nós fazemos. Porque nós só podemos fazer o que fazemos, nós só podemos ser sal e luz, não por causa das nossas virtudes, não por causa das nossas capacidades, não por causa da nossa própria vontade, mas se somos sal e luz neste mundo, é porque Deus nos fez sal e luz. É porque Deus, no reinado de Cristo, nos colocou neste mundo para que sejamos neste mundo sal da terra e luz do mundo. E o interessante é que o texto deixa muito claro: assim que brilhe e que brilhe forte a luz de vocês. Que brilhe forte e que ilumine tudo a luz de vocês. Que brilhe e que todo mundo enxergue tudo a partir da luz que está em vocês. E que com isso o mundo veja as suas boas obras. Que o mundo olhe para você e enxergue a luz que está em você. E ao invés de te dar o tapinha nas costas, esse mundo vai glorificar quem? O Deus, o nosso Pai, aquele que nos fez sal da terra e luz do mundo. Por isso, a felicidade de quem está sob o reinado de Cristo é a glória de Deus. Essa é a nossa relação entre felicidade e louvor. A nossa felicidade não está em recebermos glória, em recebermos reconhecimento. O como isso é difícil nós trabalharmos no nosso mundo, seja dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho. O quanto as pessoas exigem e querem tanto e tanto reconhecimento pelo que fazem. O quanto as pessoas querem aparecer para o mundo dentro das suas qualidades e dentro das suas virtudes. O quanto as pessoas dependem desse reconhecimento para ficarem felizes. E se eu faço alguma coisa e ninguém reconhece, eu fico triste. E se eu faço alguma coisa e alguém não me elogia o que eu fiz, eu já me deixo abater. E se eu faço uma postagem no Facebook de uma foto, de uma frase, de um vídeo, sei lá, e a pessoa que eu queria que visse aquilo não curtiu, não compartilhou, não comentou nada, eu já fico triste. Essa é a nossa pequenez humana. Nós queremos o reconhecimento e a nossa felicidade pessoal está dependendo disso. Você nunca vai ser feliz desse jeito. Você nunca vai ser feliz esperando o reconhecimento dos outros. Você nunca vai encontrar felicidade enquanto você estiver esperando tapinhas nas costas.
Você nunca vai encontrar felicidade desse jeito. Porque no reino de Deus a coisa é diferente. A gente encontra a felicidade quando Deus é glorificado e não quando nós somos glorificados. Nós ficamos felizes em fazer as coisas, ou seja, nós ficamos felizes em colocar ao serviço do reino de Deus tudo aquilo que a gente é, o nosso dom, o nosso talento. A gente busca crescer dentro desses dons e talentos que Deus nos deu. A gente faz de tudo para que essa luz que Ele colocou em nós brilhe forte, ilumine tudo ao nosso redor. E a nossa felicidade está onde? Em fazer tudo isso sabendo que no final das contas é Deus quem recebe o louvor. É Deus quem será glorificado. Esse é o tipo de vida que a gente tem que construir para ontem. Esse é o tipo de sentimento nosso que nós precisamos aprender com Cristo a administrar. Essa nossa necessidade de reconhecimento, essa nossa necessidade de louvor e glória. Aquele que está vivendo sob o reinado de Cristo, já pela própria palavra, por implicação, já sabe que Ele não é o rei que vai receber as honras. O rei é Cristo. E quem recebe as honras é Ele, por intermédio da minha vida. Por intermédio daquilo que Ele faz em mim. É assim que Ele recebe a honra. E nós encontramos a felicidade aí. Em saber que Deus está sendo glorificado pelo trabalho que eu estou fazendo. Eu não quero a glória para mim. Eu não quero o louvor para mim. Eu não quero receber absolutamente nada para mim. O que me importa é que Cristo seja glorificado. O que me importa é que Deus receba toda a honra por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Não me importa nada para mim. O que importa é que Deus seja glorificado através daquilo que Ele faz e tem feito na nossa vida. E um terceiro e último aspecto é a relação da felicidade e a oração. E aí a gente faz um salto lá para o capítulo 6, do versículo 9 em diante, onde nós temos uma famosa oração que Jesus nos ensinou a fazer. Uma oração modelo, uma oração que nos dá a dica de uma vida satisfeita dentro da vontade de Deus, assim como ao mesmo tempo nos dá a dica sobre quais motivos reais nós temos de oração e de comunicação com Deus. Um primeiro aspecto é que a felicidade está na oração que se centra na vontade de Deus. Nós encontramos a felicidade em buscar em oração aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. O texto diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, se nós começássemos todas as nossas orações desse jeito, elas mudariam completamente. O que vem depois mudaria por completo. Porque para pensar o que de fato são as nossas orações. É o tempo todo pedindo para Deus a realização da nossa vontade. A gente pede para Deus aquilo que nós julgamos melhor para nós. E nós damos para Deus a receita da nossa felicidade. E aí julgamos que Deus, porque é nosso Pai, porque é amoroso e tal, deve nos dar aquilo que nós pedimos, mas de acordo com o quê? Com a nossa própria vontade. É por isso que Tiago vai falar na carta dele o seguinte: olha, vocês pedem e não recebem nada. Sabe por que vocês não recebem nada? Porque vocês não aprenderam a pedir. O que vocês pedem é para gastar com vocês mesmos. O que vocês pedem é para gastar com os seus desejos pessoais, seus sonhos egoístas, é com a sua própria ambição. Você não aprendeu a pedir. O segredo no reino de Deus, e isso é importante, é a oração e é o pedido sim. Eu tenho que orar pedindo coisas a Deus o tempo todo. Mas qual é a chave da felicidade nessa oração? Qual é a oração que não fica sem resposta? Qual é a oração que levamos a Deus em petição e Ele não nos deixa sem resposta? A oração que é feita desse jeito, que começa assim: Senhor, venha não o meu reino, mas o teu reino. Senhor, que seja feita a tua vontade no lugar da minha vontade. Porque a minha vontade é pedir para o Senhor um monte de coisa desnecessária. Porque a minha vontade é pedir um monte de coisa que eu não preciso para nada. Porque a minha vontade é começar a pedir para o Senhor emprego, trabalho, dinheiro, coisas, itens, bens, ou seja, o meu desejo pessoal, a minha vontade pessoal
é pedir para o Senhor coisas inúteis e que não tem nada a ver com o teu reino. É assim que o meu coração pecador ora, e é isso que o meu coração pecador pede. E aí a gente pergunta, Deus não responde a minha oração. Ora segundo a vontade dEle. Ora para que venha o reino dEle e não o teu. Ora para que seja feita a vontade dEle e não a tua. Aí eu quero ver se Ele não vai responder. Porque quando Ele colocar a vontade dEle, os sonhos dEle, os projetos dEle no teu coração, impossível que essa oração fique sem resposta. Impossível. Porque se é da vontade dEle, Ele vai dar. Se é sonho dEle para a tua vida, Ele vai dar. Se é vontade dEle, se glorifica o nome dEle, e se tem a ver com o reino dEle, então será dado. Então será dado. Essa é uma certeza absoluta que nós podemos ter. No próprio Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre isso. Nos ensinar a pedir a Deus, entendendo que Ele sabe o que precisamos. Entendendo que Ele sabe que aquilo que Ele vai nos dar é para o reino dEle e para a glória dEle. Mas o nosso conflito está em pedir para Deus coisas para o nosso reino pessoal, para o nosso domínio pessoal e de acordo com a nossa própria vontade. Isso é não discernir Deus. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade, de novo, fica relacionada e condicionada a isso. Deus não respondeu minha resposta. Eu estou pedindo isso para Deus e Deus não me dá. E aí o que acontece comigo? Eu deixo de ser feliz. Meu coração se abate. Fico tristinho com Deus. Começa a dizer, então também Deus vai ver, agora não vou nem orar mais. Quero ver Deus se virar sem a minha oração esse mês. Quero ver como é que Deus vai se virar agora que eu não vou ficar uma semana sem ler a Bíblia, só de raiva. Quero ver como é que Deus vai se virar sem mim essa semana, já que Ele não me dá o que eu quero. Eu vou parar de ajudar as pessoas agora também. Deus mandou, agora eu não vou mais ajudar. Ele que ajude, então. Quero ver como é que Ele vai ajudar a pessoa sem mim agora. E por aí vai. Nós ficamos chateadinhos com Deus. Simplesmente, como diz Tiago, vocês não sabem orar. Vocês não aprenderam a pedir. A chave no reino de Deus é a petição. Mas essa petição, uma oração centrada na vontade de Deus. Você quer a oração mais poderosa e mais profunda do que chegar para Deus e dizer, Deus, venha o teu reino sobre mim. Venha o teu governo sobre mim. Você quer a oração mais profunda do que essa? Deus, que na minha vida seja feita a tua vontade. Aqui, na terra, na minha dimensão, como a tua vontade é plenamente feita nos céus. Você já imaginou um negócio desse? Você já imaginou a alegria do coração de Deus em ver um servo orando isso de coração? Em ver um filho dele pedindo isso para ele? Esse entendeu que é o meu reino e não dele. Esse entendeu que é a minha vontade e não a dele. Você acha que esse pai vai negar essa oração? Você acha que esse pai vai dizer não para um projeto desse? De jeito nenhum. Quando nós aprendermos a orar, a pedir a Deus de acordo com a vontade dEle, então nós encontraremos de fato a felicidade no reino de Deus. Porque essa oração será respondida. A felicidade está na oração pelo que é necessário para a vida. E aí o texto diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Esse texto fala de dois alimentos necessários para a vida: o pão e o perdão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí nós encontramos a satisfação e por isso a felicidade no alimento necessário para o dia. No contato com Deus e entender que Deus é quem me dá a provisão necessária. E de que eu não preciso absolutamente nada além do que é necessário para a vida. Por que não encontramos felicidade? Porque já não é mais qualquer tipo de pão que a gente quer para o dia. Porque já não é mais qualquer tipo de roupa que a gente quer para o dia. Porque já não é mais qualquer tipo de abrigo que nós queremos para o dia. A gente vai falar isso inclusive ainda nessa série, quando ele vai falar sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas.
Nós não queremos mais qualquer tipo de pão. O pão que eu quero já é um pão mais elevado, a farinha vem da Suécia e tal. A gente quer um negócio mais assim, alto nível. O pão, não, isso aí não. É uma experiência muito semelhante àquela do povo de Israel no deserto, onde o povo tem que aprender a confiar no seu Deus. E para confiar no seu Deus, ele tem que ter a experiência do dá-nos hoje o pão de cada dia. Não é me dar ontem o pão de hoje ou amanhã o pão de depois de amanhã. Me dê hoje o pão de cada dia. É aprender a confiar que é Deus quem nos dá o sustento. E para a gente confiar que é Deus quem nos dá o sustento, em primeiro lugar, não dá para você pedir para Deus o maná mais uma picanha com alho e uma Coca-Cola. É o maná e pronto. É o que você precisa para o dia. Você precisa aprender a viver com menos. Você precisa aprender a se satisfazer com o que de fato é necessário. Você quer ser feliz? Tira o supérfluo da sua vida. Tira o desnecessário para a sua vida. Eu quero ver você ser infeliz. Porque a nossa felicidade, infelicidade, muitas vezes reside no fato de que não temos o supérfluo. E nos esquecemos que o necessário nunca faltou. E nos esquecemos que o pão nosso de cada dia Deus sempre deu. E quando não temos o supérfluo, aí ficamos tristes. Porque Deus deixou de dar aquilo que eu queria. Mas o pão nosso de cada dia você nunca agradeceu de fato. Você nunca parou para pensar que esse nunca te faltou. Esse é o relembrar do povo de Deus lá em Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 5. Nunca nos faltou o alimento, Ele nos deu a provisão que os nossos pais não conheciam. Ele nos alimentou com o maná diário. E aprender a confiar de Deus estava no fato de que se eu guardasse o maná hoje para comer amanhã, ele estragava. Eu preciso esperar a provisão diária do Senhor, para saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só do pão vive o homem, mas da promessa que Deus nos fez de que cuidaria, de que sustentaria de nós, a nós. Nós temos que criar essa convicção de que Deus cuida de nós. E que muitas vezes a minha infelicidade pessoal reside porque eu espero de Deus o desnecessário. Quando esperarmos de Deus o necessário e começarmos a agradecer a Deus pelo necessário, então a gente vai começar a encontrar felicidade em Deus. A gente vai começar a aprender sobre isso. O segundo alimento não é o alimento para o físico, embora ele tenha consequências no nosso físico, na nossa condição física, mas é o perdão. E um perdão na relação com Deus. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Percebe a contrapartida? Assim como nós temos perdoado aqueles que faltam conosco, assim como temos perdoado aqueles que nos ofenderam, assim como temos perdoado aqueles que nos devem, me perdoa também, Pai. Esse é um exemplo do perdão perpassando a nossa vida em todas as dimensões. Você quer ver gente doente? É só você parar para ver falta de perdão na vida dessas pessoas. O quanto não perdoar faz com que pessoas adoeçam literalmente. O quanto não ter uma experiência de perdão faz com que pessoas fiquem doentes. O quanto isso é um problema. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 11 no contexto da ceia. É por isso que muitos de vocês estão doentes e outros já dormiram. Porque não discerniram o corpo, não buscaram resolver as queixas que vocês têm uns com os outros, não se perdoaram mutuamente como Deus perdoa a todos vocês. O perdão de Deus se torna um padrão do nosso perdão para esse mundo. E encontramos a felicidade quando aprendemos, assim como Deus nos perdoou, a perdoarmos aqueles que nos devem. E em último lugar, a felicidade e a oração têm uma relação também interessante. Quando pensamos que a felicidade está na oração que reconhece quem nós somos e quem é Deus. O texto nos diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração que reconhece o quanto nós somos falíveis. O quanto nós somos falhos,
o quanto nós não somos os senhores da nossa própria vida, o quanto nós, por natureza, somos tentados e vamos cair. Uma oração que reconhece que essa força para se manter de pé sob o governo de Cristo não pode depender somente de nós, mas eu tenho que buscar isso em oração. Porque eu sou fraco, porque eu sou falho, e mesmo vivendo sob o governo de Cristo, mesmo vivendo sob o reinado dele, eu estou sujeito às tentações e às quedas. Eu estou sujeito ao mal. Por isso a oração nos diz: não nos deixes cair em tentação, porque eu vou ser tentado, porque nós seremos tentados, porque esse governo de Cristo sobre nós será atacado pelo nosso próprio coração pecador e pelas circunstâncias externas. Mas eu não posso me esquecer que eu preciso buscar em Deus o sustento para a minha vida, tanto a minha vida física, o pão nosso de cada dia, quanto a minha vida nos relacionamentos, o perdão àqueles que me devem, assim como Deus nos perdoou, como também o meu relacionamento com Deus. Não me deixe cair em tentação e fazer com que eu passe a governar de novo sobre a minha própria vida. Mas, Senhor, a minha oração é a seguinte: não me deixe cair em tentação, mas me livre do mal. Sabe por quê? Porque eu aprendi a reconhecer quem eu sou. Eu sou falho. E a minha tendência humana é querer tomar de novo o controle da minha vida. É querer buscar a felicidade pelos meus próprios caminhos e pelos caminhos que este mundo diz para nós que está a felicidade. A minha tendência natural é querer tomar o governo da minha vida e colocar no lugar da oração pelo reino de Deus e pela vontade de Deus o meu próprio reino e a minha própria vontade. Essa é a minha tendência natural. Eu preciso buscar, portanto, a Deus em oração, o reconhecimento, em uma oração que reconhece quem Deus é e quem eu sou. E entendendo quem eu sou e quem Deus é, eu posso dizer o seguinte: Senhor, teu é o reino, não meu. Teu é o reino. Eu, pelo contrário, eu sou falho. Eu sou o que é tentado e o que cai em tentação. Pelo contrário do Senhor, eu sou aquele que está sujeito ao mal. E eu preciso que o Senhor me livre desse mal. Eu preciso que o Senhor me ajude a não cair em tentação. Por quê? Porque eu reconheço, Pai, que teu é o reino. Não só teu é o reino, mas principalmente, todo o poder pertence ao Senhor, não a mim. E assim, toda a glória deve ser dada a quem? A esse Rei Todo-Poderoso, para todo sempre, para todo sempre. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos e orar comigo. Queria que você tivesse esse tempo para refletir um pouco sobre o que é a sua busca pessoal pela felicidade, de acordo com aquilo que a gente pensou hoje. O quanto a gratidão já tomou por completo a tua vida. O quanto ser grato a Deus pelo necessário já te faz feliz sob o governo dele. O quanto a gratidão de poder ser um instrumento dele, onde ele vai ser louvado pelo seu trabalho, onde você não vai ser louvado, onde você não vai ser louvada, mas Deus vai ser louvado por intermédio daquilo que você faz. O quanto a gratidão por esse privilégio já tomou conta da sua vida. O quanto já aprendemos a viver com o necessário e sermos gratos pelo necessário, ao invés de sermos infelizes por não termos o supérfluo.